Compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, um texto muito conhecido para nós, mas é nesse texto que Deus hoje vai falar conosco. Lucas, capítulo de número 18. A partir do verso 18, aleluia, diz assim a palavra de Deus: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Ó mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Glória a Deus. Pai, fala conosco de uma forma muito clara, concisa e poderosa. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amado, você que me ouve nessa noite, através do som desse aparelho, o texto que nós acabamos de fazer menção, ele fala a respeito de escolhas, de decisões e de renúncias. Eu vou repetir para você entender. Esse texto fala a respeito de escolhas, de decisões e renúncias. A epígrafe do texto vai falar a respeito de um jovem rico. Em outras traduções vai dizer mancebo de qualidade, que é a mesma coisa. Eu me ponho a pensar que, trazendo para hoje, existem muitos jovens ricos que não se preocupam com o dia de amanhã e muito menos com o que pode acontecer quando essa vida terrena, carnal, material, física deixar de existir. O que acontece? Segundo o escritor do livro Hebreus, capítulo 9, verso 27, ele é muito claro em dizer que ao homem está determinado morrer apenas uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então, outrora, podemos entender que se há juízo, há dois caminhos que estão determinados para mim e para você, após essa vida terrena, uma vida que será eterna. E essa vida tem dois caminhos, o qual nós conhecemos e podemos te dizer que esses caminhos são entre céu e inferno. O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, a sua prioridade era ensinar, era falar do amor e do reino de Deus, que já se fazia presente no meio de todos os homens. Jesus, a sua prioridade não era curar, não. A sua prioridade não era ressuscitar aquele que já havia morrido, ou purificar leprosos, trazer visão a cegos, ou alimentar multidões e multidões. Não, a prioridade de Jesus era ensinar e nos preparar para algo futuro, algo que viria para determinar a nossa eternidade. E este jovem que estava ali ouvindo o Senhor Jesus falar, eu acredito que ele poderia fazer tudo,
está em bares, festas, em lugares que a sua faixa etária, a sua juventude lhe permitiria estar presente pelo simples fato dele ser muito rico, é o que diz o texto. Viver uma vida dissoluta, aproveitando tudo que este mundo poderia oferecê-lo. Mas ao contrário disso, ele decidiu estar seguindo a Jesus. Ainda não de coração, mas estava ouvindo o que Jesus ensinava e falava. Eu posso imaginar, irmão Eliel, que aonde Jesus ia, este jovem estava lá. Talvez um dos primeiros, meu amado irmão, a escutar ali a cadeira cativa, os próximos de Jesus, eram multidões. Mas eu acredito que ele se assentava bem perto para não perder nada do que Jesus falava e ensinava. E de tanto ele ouvir, vai chegar um tempo que ele vai começar a se questionar. Chegou um tempo que ele começou a perguntar: o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Qual o destino da minha alma? Porque eu não sei, com tudo que eu estou ouvindo agora, gerou dúvidas em meu coração, porque eu nunca parei para pensar nessas coisas. Eu imagino ele se questionar e refletir na sua vida, coisa que eu e você deveríamos estar fazendo, refletindo, porque é bem verdade que nós temos o dia de hoje, mas amanhã não nos pertence. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo horário, aleluia, transitando, andando, trabalhando e vivendo. E é por isso que esse jovem, segundo a Bíblia, começa a se questionar. E chegou um momento que ele não podendo mais guardar, na primeira oportunidade que ele teve, ele faz a pergunta a Jesus. Eu imagino ele levantando a mão no meio da multidão, querendo falar, querendo perguntar. E Jesus sondando o coração dele, sabendo tudo que ele vivia, assim como ele conhece você que me ouve nessa noite. Ele sabe muito bem os teus pensamentos, aleluia, o teu levantar, o teu sentar. Ele sabe muito bem o que você vai falar antes mesmo de abrir a boca, porque Ele é Deus, oh glória. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo está sobre as suas mãos, aleluia. Ele sabe muito bem, meu amado, você que me ouve, tudo que você está vivendo, oh glória. Ele sabe a situação que você se encontra, que talvez você até está pensando em algo trágico para a sua vida. Mas eu quero te dizer que ainda tem solução, e o nome é Jesus, oh glória. Este jovem entendeu que a vida é um sopro. Salomão, o homem mais sábio de todos os homens, depois de Jesus, vai dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, essa vida que nós vivemos não passa de vaidade, amigos. Porque isso tudo que nós vivemos vai passar um dia. Nada nós iremos levar, nada. O jovem rico entendeu, então ele pergunta para Jesus: mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a minha vida eterna? E isso chamou muito a atenção do Senhor Jesus, porque Jesus olha para ele com um olhar de amor e misericórdia e vai dizer para ele: por que tu me chamas bom, meu filho? Se bom só tem um, que é Deus, oh glória. É esse mesmo Deus que preparou o sol, a lua e as estrelas, oh glória. Este mesmo Deus que preparou o céu, aleluia, formou a natureza, te formou, aleluia, ainda quando tu era uma substância informe. Esse mesmo Deus que te sustenta, que te capacita, que não deixa faltar o teu pão, louvado seja Deus. Esse mesmo Deus que te leva e que te traz guardado depois de um dia árduo de trabalho, é Ele. Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre, oh glória. Jesus disse para ele: meu filho, bom só é Deus, meu filho. Por que tu me chamas de bom?
Mas eu estou a conjecturar esse texto para ganharmos tempos. Então, Jesus falou para ele o seguinte: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você conhece o que Deus diz em seus mandamentos para que o homem viva bem? Jesus pergunta para ele: você tem adulterado, meu filho? Você já matou alguém? Porventura você tem falado mal de alguém, meu filho? Você honrou pai e mãe? Isso é interessante, irmão. Porque apesar de jovem, ele já tinha família, ele era casado. Porque Jesus perguntou para ele: você tem adulterado? E só quem adultera é quem tem família, quem tem esposa. É interessante isso, porque Jesus sempre vai nos perguntar algo e vai nos confrontar. E esse é o grande problema do homem, porque o homem hoje não quer ser confrontado de maneira alguma. O homem quer ouvir somente o que agrada. Eu estava assim nesse ciclo de ouvir somente o que me agradava, até que essa palavra me confrontou e me colocou no meu lugar, e eu entendi que eu não sou nada, não passo a pena de pó. Mas o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, e que você também, creio eu, que deve servir, Ele está aqui nessa noite para te dizer que Ele é tudo para você. Glória a que Deus. Ele te sustenta, embora eu e você não sejamos nada, mas Ele está aqui nessa noite para te dizer que Ele te renova, que Ele te restaura, Glória a aleluia, Deus. que Ele te coloca de pé, ainda que te digam que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, ainda que não estendam a mão para você, Deus está dizendo nessa noite: pode não servir nada para o homem, mas para mim ainda dá um crente, para mim ainda dá um homem de Deus, ainda dá uma mulher de Deus, para mim ainda dá algo valioso, mais valioso que o ouro puro de Ofir. Oh, aleluia! E este jovem deve ter dito: Senhor, eu não preciso adulterar, sou bem casado. Senhor, matar muito menos, Senhor. Nunca precisei tirar a vida de ninguém, nem fazer mal. Muito menos furtar, roubar algo. Não, Senhor. Eu sou rico porque eu sempre trabalhei. O que eu herdei, eu multipliquei. Eu nunca precisei tirar nada de ninguém, Senhor. E muito menos falar mal. Não, Jesus. Eu nunca perdi tempo falando mal do meu vizinho, da minha vizinha, falando mal da igreja que eu congrego, falando mal do meu patrão, do meu pai, da minha irmã, mãe. Não, em vez de eu fazer isso, eu agradeci a Deus pela vida de cada um, pelo lugar que Deus me colocou. Não, Jesus, eu nunca precisei falar mal de ninguém. E eu sempre honrei pai e mãe, Jesus. É por isso que eu sou um homem próspero. É por isso que nada me falta, Jesus. É por isso que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Porque eu sei que esse é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te suceda tudo de bom nessa terra. E que você seja longevo, seja próspero. E que você viva bem aonde você for. Deus, aleluia, te guarda e te prospera. Eu não preciso, Jesus, pecar contra nenhum dessas leis. Desde pequeno, Jesus, desde os meus 11 anos, aleluia, eu sempre guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus, eu sempre andei segundo a lei, segundo a palavra, segundo os ensinamentos. Imagina ele olhando para todo mundo, e aquela multidão, ele era olhando para aquele jovem, e a multidão deve ter dito: esse jovem está salvo porque ele obedece à lei, ele não peca contra a lei. A gente tem a mania de achar que o mérito da salvação vem para algo de meritocracia, ou seja, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou merecedor, e tudo que eu faço me credencia a salvação. Não, meu irmão, você não é bom em nada.
Eu não sou bom em nada. Nós não somos bons em nada. Tudo que nós somos foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos entregou. Foi Ele que nos capacitou. Foi Ele que colocou sabedoria, entendimento, discernimento. Foi Ele que encheu você de uma unção, de algo sobrenatural, que você não sabe de onde vem, mas eu sei, vem do trono de Deus. Vem tudo dele. É Ele que nos enche, meu irmão. Aquela multidão, olhando para ele, disse: ele está salvo, ele obedece à lei, ele faz tudo. E ele também inflou o peito, eu acredito nisso. Quando ele brada: todas as coisas eu guardo isso desde pequenino. Ou seja, esses aqui não fazem o que eu pratico. E tem gente que dá uma cesta básica para alguém e pensa que está salvo. Tem gente que pensa porque ajudou alguém em alguma situação, seja financeira, seja de saúde, seja ou aviar, ou interceder. Estou salvo. Não, irmão. Segundo Efésios capítulo 12 vai dizer: a salvação vem pela graça, e a graça é de Deus. É um dom gratuito, e essa graça só pode ser concedida através da fé em Cristo Jesus. Não é do homem, aleluia, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, aleluia. E o versículo 10 diz: vocês foram criados, feituras em Cristo, para praticar as boas obras. Glória. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo, você que me ouve. As boas obras é obrigação minha, é obrigação tua, ajudar quem precisa e quem necessita. Dar pão para quem tem fome e dar água para quem tem sede. Aleluia. É dever meu e teu, meu irmão. Não se ache o tal. Não acredite ser maioral, não, isso daí foi Deus que mandou. Ele nos criou para a prática do bem, porque se Ele nos formou a sua imagem e semelhança, nós temos os seus atributos, as suas qualidades, as virtudes de praticar o bem, meu irmão. Este jovem se vai desceu achando que era bom demais. Lá em Mateus 19, o texto vai dizer que Jesus amou ele quando ouviu ele dizer isso. Guardo tudo isso, Senhor, desde pequeno. Mateus vai dizer que Jesus amou. Só que Jesus vai dizer para ele: meu filho, tudo bem, mas ainda te falta uma coisa. Vou falar de novo. Ainda te falta uma coisa. Pastor, eu não entendi. Ainda te falta vir para os pés do Senhor Jesus. Ainda te falta reconhecer que você é um pecador e que está destituído da glória de Deus. Pastor, não estou entendendo. Ainda falta você renunciar à sua vida, o qual você pensa que vive muito bem, mas está distante de Deus, praticando a sua vontade, fazendo somente o que lhe agrada, querendo ouvir somente o que é agradável aos seus ouvidos. E Deus não trata com pessoas assim, não. Tem que haver renúncia, tem que haver relacionamento com Deus. Eu gosto dessa palavra, porque essa palavra relacionamento me lembra de intimidade. Oh glória! E intimidade com Deus tem que ter relacionamento, irmão. É renunciar à vida de pecado, é renunciar o meu eu, é realmente me voltar para Deus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de formalidade, nem de religiosidade. Eu estou falando de intimidade. E só quem tem intimidade com Jesus se relaciona com Deus. Oh glória! Aleluia! Jesus disse: ainda te falta uma coisa, filho. Vende tudo que tu tem, reparte aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus não disse vende tudo e dá tudo. Jesus disse reparte. Mas o grande problema é que ele era tão avarento, aleluia, tão preso ao dinheiro, que ele não conseguiu se desprender disso, renunciar o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, lá está a tua riqueza, meu irmão. Então não se trata de dinheiro, se trata de algo que te impede de se relacionar com Deus. Talvez o teu orgulho, talvez a sua soberba, talvez a sua avareza,
talvez os seus porquês, porque todo mundo pergunta por quê. Talvez algo impeça. E este jovem era o dinheiro. Tão jovem, tão cheio de sabedoria, tão preso na lei, mas não conseguiu se desprender daquilo que o afastava de Deus. Vende tudo, meu filho, reparte para o pobre. Tu vai ter um tesouro no céu. Pessoas estão querendo ter tesouro na terra, irmão. Ninguém lembra de céu. Ninguém quer saber de nada. Não. O negócio é aqui. Mas esquece que o que você constitui aqui fica. Você não leva nada, irmão. E a Bíblia vai dizer que este jovem não teve coragem de fazer isso. Muito menos de aceitar o convite de Jesus e de seguir a Cristo. O texto fala, meu irmão, de escolhas, de decisões e de renúncia. Ele escolheu viver como vivia. A sua escolha foi continuar preso à lei, às boas obras humanas. A sua escolha foi continuar vivendo a sua vidinha no seu mundinho, mas não conseguiu ter renúncia. E muitos estão vivendo assim hoje. Não conseguem renunciar. Aí dizem assim, se for da vontade de Deus. Meu irmão, não acha que se fosse da vontade de Deus tu estava vivo? Não acha que se não fosse Deus tu estava respirando? Claro que não, meu irmão. O problema é que a gente quer atribuir a nossa responsabilidade para Deus. A gente quer sempre transferir as nossas escolhas e decisões para alguém. Mas Deus nessa noite me trouxe para te dizer que ainda dá tempo, aleluia. Ainda dá tempo de você tomar a escolha certa, de tomar a decisão certa, de renunciar essa vida mundinha que você vive, essa vida de pecado, meu irmão. O texto diz que ele se levanta e vai embora. E naquele momento, Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer, vocês estão vendo isso? Não, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus disse que é difícil, ele não disse que é impossível. Porque se for falarmos de rico na Bíblia, a Bíblia me mostra um homem chamado Zaqueu. Era muito rico, cobrador de impostos. Mas quando ele viu que o dinheiro já não trazia alegria e nem paz para ele, muito menos felicidade, salvação, ele ficou na porta da sua cidade, na entrada, em cima de uma árvore chamada figueira, e de lá a multidão ia passando, ele querendo ver Jesus, e ele dizia, eu vou ver Jesus, ele vai passar aqui, eu não sei quem ele é, mas que ele vai passar, ele vai, eu creio nisso. Jesus está passando aqui hoje, na Avenida São Pedro, você não conhece, mas ele está passando nessa noite para te dizer, eu estou para mudar a história de pessoas, eu estou aqui para mudar o quadro de alguém, que talvez já esteja desenganado pelo médico, ao qual o homem já decretou o seu juízo, mas se Jesus não falou nada, aleluia, o que vale é o que ele não disse, o que ele vai dizer. Quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa analogia me chamou a atenção, irmão. Porque é algo, aos nossos olhos, impossível de acontecer. Um camelo, um animal que tem quase 3 metros de altura, um animal que pesa aproximadamente 368 quilos, meu irmão. Como é que vai passar pelo fundo do buraco de uma agulha? Só Deus. Ou seja, se você decidir hoje, o que você diz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, Deus está dizendo, eu posso. Toma o primeiro passo, faz a primeira decisão, é tua, meu irmão, e deixa o resto comigo. Jesus está dizendo nessa noite, abandona tudo, vem, segue-me, eu quero mudar a história. Você só precisa tomar o primeiro passo. Naquele momento ele se levanta e vai embora. Perdeu a salvação. E quantas pessoas hoje estão perdendo a sua salvação? Sabe por quê?
porque viveram apenas hoje, talvez não viverão o amanhã, e estão perdendo a sua salvação. Ah, pastor, mas eu congrego numa igreja legal. Não é legal, meu irmão. Não se trata de ser legal, se trata de salvação. Ah, mas eu me sinto bem. Ah, por quê? Porque você ouve o que lhe agrada. Porque quando você é confrontado, você não quer. Este jovem foi confrontado, se levantou e foi embora. Aos apóstolos de Jesus vão fazer uma pergunta, e aqui eu encerro. Jesus, se ele praticava a lei, se ele fazia tudo certinho, não foi salvo, dirá eu, Jesus. Sabe quem foi esse homem, Eliel? O apóstolo Pedro. Segundo historiadores, era o homem mais duro. Madeira torta. Mas muitos dizem, não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto. Não, meu irmão. Para esse pau torto tem um carpinteiro chamado Jesus. Vou falar de novo, foi glória. Existe um carpinteiro chamado Jesus, o Nazareno. Ele é aquele que faz toda a transformação de uma madeira torta. Ele consegue planar, ele consegue modificar, ele consegue transformar vidas. Pedro disse, ele não foi salvo, e eu? E larguei casa, esposa, larguei meu trabalho, Jesus, para te seguir. O que é que eu vou ganhar? Nós todos aqui fizemos isso. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Eu vou te dizer mais algo hoje, para você que me ouve. Pastor, é impossível para mim, eu não estou conseguindo, pastor. Não tem problema, o que é impossível para ti, para Deus tudo é possível. Basta você se entregar e colocar as tuas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Todo aquele, Pedro, que largou casa, famílias, filhos, esposas, e renunciou a si mesmo, vai ganhar 100 vezes mais nesta terra, Pedro. Aleluia, tu não está entendendo o mistério da palavra. Não é nada de perda, é ganho. Quando você deixa de viver a tua vida nesta terra, você só ganha, e é 100 vezes mais. Não, é sim, Senhor. Você vivia uma vida atribulada, procurava paz nas bebidas, nos vícios, mas quando você está em Jesus, você tem paz, você tem alegria, você deita, dorme bem, acorda feliz, você se alimenta bem, oh glória, você vive disposto, vive sorrindo para todo mundo. Agora quem não tem Jesus, só acha prazer nos vícios, nas bebidas, nas mais amizades, aí vai deitar tribulado, aí o espírito mal fica no ouvido, tira a tua vida, ainda te falta uma coisa, falta Jesus. Todo aquele, Pedro, que largou tudo, 100 vezes mais, e no final dos tempos herdará a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa refletir nessa palavra. Glória a Deus. Eu demorei para entender, mas para a glória de Deus, Deus ainda tempo para mim, e eu espero que você tenha tempo ainda, meu amado. Cuidado, cuidado com o que o mundo te oferece. Não, cuidado, meu amigo. Tudo é passageiro, vaidade de vaidade. Não seja que nem esse jovem rico que tinha tudo para ter a sua salvação, mas por causa do dinheiro perdeu a salvação. E que nessa noite você possa ser uma pessoa bem-aventurada de estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse, bem-aventurado aquele que ouve e que lê a santa palavra deste livro. Eu quero orar por você. Eu não podia encerrar antes de orar. Amém? Glória a Deus.